Olá, meu nome é Evandro Franco e nessa videoaula vou dar continuidade ao nosso projeto, o nosso sistema da loja de instrumentos musicais. De antemão já peço desculpas a todos aí que veem esse vídeo, caso ouça algum barulho desnecessário, alguma coisa inconveniente, mas é que eu decidi gravar esse vídeo agora porque eu tive um pouco de tempo, né? E aqui onde eu moro, na residência que eu moro, o fluxo de veículos aí é muito grande, né? Então possa acontecer aí que haja algum barulho, algum inconveniente, mas vamos tocar a nossa videoaula. Vamos aprender aí a cadastrar os nossos clientes aí com o banco de dados Axis, né? Vamos mandar bala. Bem, aqui eu acabo de deixar pronto já o meu formulário de cadastro de cliente. O meu cadastro de cliente, onde eu vou fazer toda a inserção de dados, como eu já tinha dito a vocês, dentro do meu banco de dados Axis, né? Então o meu banco de dados já está criado aqui já, ó. Database, loja, né? Era aquele antigo banco vendedor lá, eu fiz as modificações. Então, eu vou abrir ele aqui, né? Já tenho o meu banco criado. E olha só, meu banco está aqui, ó, certo? Aqui eu tenho aí as minhas tabelas, né? O tabela TBL cliente. TBL é a abreviação de tabela, né? Eu tenho tudo aqui por enquanto que eu necessito. Vocês podem acrescentar vários campos aí que vocês necessitarem, que vocês quiserem utilizar no projeto de vocês. Eu vou aqui fechar, tá? Lembrando aqui, não estranhem, que é isso aqui que vocês estão vendo, esse Axis aqui um pouco diferente, é o 2016, tá? Eu só dei aí uma prioridade para utilizar o 2013 ainda no nosso projeto. Eu vou minimizar aqui. Então eu vou aqui no meu botão iniciar. Eu ainda estou utilizando aí o Windows 7, né? Mas é por umas questões aí particular minha, eu gosto muito, né? Então vou fazer uso dele, acredito eu, por um bom tempo. Então vamos aqui no botão iniciar. Aqui eu vou em todos os programas. Todos os programas ele já me aparece aqui em cima já, né? O seu você pode ir lá no Microsoft Excel, abrir ele ou digitar aqui logo no iniciar o que você necessita. Então eu vou clicar aqui para eu abrir o meu banco de dados Axis, né? Aqui ele me dá várias opções, não é o caso. Eu vou aqui em banco de dados do desktop, vou clicar nele e aqui, ó, ele me dá a informação. Nome do arquivo. Então eu vou simplesmente dar o nome para ele, né? Banco de dados abreviado underline teste. Vocês coloquem o nome que vocês acharem melhor, tá ok? Aqui, ó, nesta pasta aqui, eu vou clicar nele. Para quê? Para que ele me dê o endereço aonde eu vou salvar o meu banco de dados. Eu vou deixar ele simplesmente na minha área de trabalho. Vou dar um OK. Vejam que aqui ele alterou o caminho, né? E eu vou clicar em criar. Pronto. Ele acaba de criar o meu banco de dados teste. Ok? Legal. Aqui eu tenho uma tabela, né? E nessa tabela é onde eu vou fazer aí as minhas alterações. Então eu vou em modo de exibição e vou usar o modo design. Ele já vai pedir para que eu salve a minha tabela, dá um nome para a tabela. Então eu venho aqui, eu vou dar como TBL, que é a abreviação de tabela, né? Testando, deem aí o nome que vocês quiserem aí, né? E no meu modo design, ele me traz algumas particularidades aqui, como por exemplo, esse código aqui, eu vou usar como ID code, né? Evitem utilizar acentos, tá bom? Ele é um número automático, ele vai ser a nossa primary key, a chave primária, a identificação aonde eu vou, através dela, poder buscar, por exemplo, o nome do meu cliente. Nome underline cliente. Ok? E a tecla Tab ou a tecla Enter, ele vai aí fazendo aí as minhas modificações, né? Vai alterando aí os campos. Conforme ele alterna, a gente vai fazendo as modificações. Uma das partes importantes aqui é o tamanho do campo,
é a quantidade de caracteres. Eu vou deixar como 80. Vou dar um Enter. E eu clico aqui novamente e assim por diante eu vou inserindo as minhas informações. Então, nós vamos hoje somente ver essa parte aqui do Axis, não vamos prolongar muito, né? Eu vou fechar ele aqui. Deseja salvar? Não há necessidade, não quero salvar nada. Vou fechar ele, né? E vamos dar continuidade ao nosso projeto. Então, eu vou agora aqui abrir o nosso banco de dados, né? Ele abriu aqui. Eu vou clicar na TBL Cliente. Na minha TBL Cliente eu tenho algumas informações. Então eu posso vir aqui, né, no modo Design, como eu posso vir aqui embaixo também, ó, modo Design. Eu clico nele e ele muda aqui. E dando aí a tecla Enter, ele vai alterando, né? O nome cliente, nome underline cliente, o texto eu coloquei 80, o endereço, né, eu coloquei 70, telefone celular 20, telefone residencial 20, recado também, o nosso RG eu coloquei 20, o nosso CPF cliente eu coloquei 20 também. Tá ok? Então, agora nós vamos para o nosso VBA e vamos começar a desenvolver os nossos códigos, né? Então vejam aqui, eu coloquei, eu não deixei nenhum espaço, sempre aí aconselho a colocar ou um underline, ou colocar aí tudo junto, né? Para não dar nenhum, porque não dê nenhum problema. Então eu vou fechar aqui, vou minimizar ele aqui. E veja que o nosso banco está aberto, né? Então eu vou aqui no meu módulo que eu inseri aqui, né? Você vem na guia inserir, insere o módulo. Ou vem aqui no meu useform, insere o módulo. Eu vou criar duas variáveis aqui, públicas. Mas por que públicas? Para que eu possa fazer uso em todo o meu projeto. Então vamos lá. Public. Minha conexão. Minha conexão, ela vai ser new ado.connection. Aí, vocês estão digitando e aí o cara falou lá, caramba, pô, o Evandro está me ensinando errado porque não está dando certo aqui. Não me aparece esse ADODB aqui, né? Que é o ADO, Active Data Objects. E não me aparece. Por que que não vai aparecer? Esse é o grande detalhe e é algo que eu apanhei um pouco também, porque eu cheguei a ver alguns vídeos aí, né? E infelizmente não mostrava aonde eu fazer aí a minha referência, né? Então a gente vai estudar um pouco mais, vai buscar mais informações, a gente acaba aprendendo, né? Então eu vou aqui, ó, em ferramentas. Em ferramentas eu vou em referências e eu vou adicionar essa referência. A minha já está aqui adicionada, Microsoft ActiveX Data Objects 6.1, né? Eu vou clicar com a tecla M aqui, vou teclar aqui com a tecla M, ele vai me trazer aqui direto para o primeiro M que aparece. Então, eu tenho aqui, ó, Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library. É aconselhável que coloquem esse, tá? Porque você vai instalar na casa de no comércio de um cliente seu e lá ele usa o 2003 ainda. Putz, aí fica complicado. Então tem que usar o 2.8 Library. Mas é muito raro, né, as pessoas terem isso daí. Então, eu aconselho esse. Caso contrário, o 6.1. Eu fiz o uso do 6.1 aí. E vamos continuar, ok? Então agora eu já referenciei lá, já dei a minha referência do que eu quero, né? Eu quero o ADO. E eu vou criar também uma outra variável aqui. Public rs as new adodb.recordset. Feito isso, eu vou criar a minha
conexão. Eu vou fazer agora a minha sub aqui para eu conectar. Então é sub conecta. Ok? Sub conecta. E agora eu vou dizer que set minha conexão ok, vai receber new addb.connection. E dentro dele aqui eu vou criar um bloco aqui, né? O if. Da onde? Da minha conexão. Mi conexão. E aqui dentro eu vou dizer para ele qual o meu provedor, provider. Vai ser, neste caso aqui, Microsoft.ace.oledb.15.0. Vou fechar aqui e vou dar um Enter. Eu poderia também fazer uso, tá, de um outro aí, né? Poderia fazer uso do Microsoft Get OLEDB.4.0, né? Mas eu prefiro fazer uso desse, que eu acho ele melhor, acho mais fácil para se gravar e para fazer todo ele aqui, né? A única diferença de um e do outro é que o outro ele vai aceitar aí todo e qualquer banco de dados nossos aí sendo Axis. Esse aqui ele já há uma pequena diferença aí. Qual é a diferença? É que na minha versão do Office 2010, aqui ó, não é 15, aqui passa a ser 12. Tá? Eu tive um problema aí com um cliente, onde eu estava desenvolvendo um projeto para ele, e ao término do projeto eu fui instalar na máquina dele. E quando eu vi, o Excel dele era o 2010. E aí eu tive que fazer essa alteração. O bom disso é que vocês vão entender daqui a pouco. Essa subconecta, ele vai ser usado em vários formulários. Se eu tivesse feito isso em cada formulário, eu iria ter um trabalho enorme. Por quê? Porque se eu colocar essa conexão aqui de cada formulário e eu tivesse que mudar isso aqui, seriam 16 formulários. Muito trabalho. Então eu crio só uma, né? E eu vou referenciar lá nos formulários. E aí eu só alterei aqui o 12 e funcionou normal. Então agora eu vou usar aqui um ponto novamente para connection string. Connection string, né? Ele vai ser um data source. Qual é o data source dele? Qual vai ser os dados, né? A minha base, o meu banco. Então eu vou concatenar. Vou concatenar com this workbook.pet. Ou seja, eu vou concatenar com a minha planilha ativa, minha pasta de trabalho ativa, que vai estar dentro de uma pasta, né? Uma pasta do que? Uma pasta de arquivo. Então aqui eu estou agora concatenando novamente. Então eu vou abrir aspas, barra, e vou olhar o meu banco. O nome do meu banco, ele é, cadê? Vamos olhar aqui, DB Loja, né? DB Loja. Então eu vou colocar aqui DB underline loja, e a extensão dele é .accdb. Vou fechar aspas e vou abrir a minha conexão .open. Vou encerrar aqui o meu bloco end with. Bom, aqui eu identifiquei qual será o meu provedor, a minha string de conexão, né, que vai ser a minha
o meu aplicativo Excel, né, PET dentro da pasta, concatenado com DB loja. O que quer dizer isso? Que o meu Excel, a minha planilha, o meu projeto tem que estar na mesma pasta em que vai estar o meu Excel. Ambos têm que estar juntos. Ok? Bom, criei a minha conexão. Vou criar agora para desconectar. Desconecta. Ok? E aqui eu vou colocar algumas informações. O que eu vou estar fazendo agora aqui? Eu vou simplesmente pedir para que quando eu desconectar, ele me traga nada, ele feche, ele limpe, né? O que as minhas variáveis trouxeram, né? Que a variável, ela nada mais nada menos para armazenar a informação. Então, set rs vai receber Nottingham e set, que é a minha conexão, vai receber também Nottingham. Faltou um T aqui. Ele vai fechar também. Então eu não preciso usar o close aqui nesse caso, não há necessidade. Agora eu vou no meu formulário FRM Code Clean. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó, vendedor, né? Copiei e colei todas as informações aqui. E após ter feito isso, simplesmente eu nomeei, acrescentei mais algumas coisas, mudei aí uma label, né? E coloquei uma cor aqui. Em Backcolor eu consigo alterar a cor, tá? Do meu formulário. Eu deixei essa cor aqui, eu achei legalzinho, mas vocês podem alterar a cor que vocês acharem melhor. Né? Então, como eu tinha copiado a label, ela vem com a cor que está no outro, né? E aí simplesmente eu selecionei todas, tecla Ctrl e vai clicando com o mouse, e depois vem aqui, ó, Backstyle, né, ou Backstyle, e cliquem aqui, e aqui tem o transparente como ele já está selecionado. Ele vai ficar desse jeito aqui. Ok? Vamos dar um duplo clique no nosso formulário, e ele vai me trazer aqui uma ação, né, para que execute quando for clicado, quando clicar lá o mouse, com o cursor do mouse, você clicar no nosso formulário. Não é isso que eu quero. Eu quero que quando ele inicialize, ele me abra a conexão com o banco de dados. Inicialize. Vou apagar aqui. E vou, simplesmente nesse momento, cal, eu vou chamar a minha sub agora aqui. Cal, conecta. E vou dar um Enter. Opa! Conecta. Então, vamos testar. Eu vou fechar aqui. E vejam que não está aberto. Se ele estivesse aberto, olha só, demonstrar para vocês. Ele está abrindo aqui. Quando ele abre, olha só, ele me aparece aqui novamente. E percebam que há um cadeadinho nele aqui, né? Então eu vou minimizar. Vou fechar o meu banco. Eu fechei o meu banco e vou vir novamente aqui na minha pasta. Olha só. Ok? Ele está aqui. Aqui algumas outras coisas que foi feito, mas o meu sistema, aqui, ó, o sistema loja de instrumentos está aqui. Ele está sendo, aí nós estamos trabalhando com ele, tá? Então estão ambos na mesma pasta de arquivo, né? Então eu vou minimizar aqui e vou executar. Quando eu executo, olha o que me acontece aqui. Ele abre o meu banco. Por que ele abre o banco? Vamos fechar ele aqui. Ele abre o banco porque eu referenciei, eu chamei o meu código que está aqui, né? Então aqui há a codificação para abrir o banco. Só que há um detalhe aqui. Olha só. Eu minimizei, eu fechei o meu formulário, mas o meu banco ainda está aberto. E isso não pode acontecer, porque se eu abrir um outro formulário, né, e eu quero alterar alguma informação no meu banco de dados, eu não vou poder. Ele vai falar para você, não pode, seu banco está aberto. E aí vai dar um problemão enorme no nosso
projeto. Então, eu vou inibir o X, eu não quero o X, eu quero que quando eu fechar aqui, ele me faça todos os comandos que eu necessito, né? Então, eu vou fechar aqui, vou clicar, duplo clique no botão fechar, e aqui dentro, eu vou fazer o quê? Um load me feche o meu formulário. Após fechar o meu formulário, eu vou chamar call desconecta. O que ele vai fazer? Ele vai desconectar o banco. Então, eu vou dar um duplo clique aqui novamente, vou clicar aqui no meu formulário, e eu vou trazer aqui Query Close Mode, né? E agora, eu vou fazer o quê? Se Close Mode receber VB Form Control Menu, então, opa, faltou um O aqui. Agora sim. Então, uma mensagem msgbox, abre aspas, fecha aspas, dentro dela, utilize o botão fechar VB Critical, e aqui damos aí o nome da loja, ou o nome que vocês querem colocar. Vocês querem colocar lá o nome da empresa de vocês, vocês podem colocar o nome da empresa de vocês, né? Então aqui eu vou simplesmente agora indicar que cancel recebe true e vou encerrar o meu end if. Ok? Vamos testar? Percebam que o meu banco ainda está aberto, tá? Eu vou executar, vou clicar aqui. Opa, não tem jeito, utilize o botão fechar. Aqui é o meu título lá, ó, o nome da loja que vocês vão dar. Esse símbolo aqui, ó, é aquele VB Critical, né? Então, eu vou dar um OK e eu vou fechar aqui. Erro de compilação. Subfunction não definida. Vamos ver lá. Ah, tá. Faltou aqui, ó. Desconecta, né? Por isso que ele não reconheceu. Vamos testar novamente agora. Botão fechar. Ele fechou. Ele fechou. E ele fechando, o que ele fez? Olha lá, ele fechou o meu banco de dados. Ok? Legal. Agora vamos novamente. Vamos no nosso inicialize, quando ele iniciar as informações, né? Então, eu chamei o banco aqui, né? O meu banco ele está aqui. Então, quando eu abro, ele abre o meu banco, certo? Então, o que ele faz? Ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Até agora, em código, nós fizemos isso aqui. Imagine que ele vai dar um duplo clique lá, o VBA vai, a grosso modo, né? Vai dar um duplo clique e vai abrir a minha, ou melhor, o meu banco de dados. E a minha tabela ainda está fechada, né? Eu posso tentar um monte de coisa lá e não vai fazer nada. Vai falar, está fechado. Não tem como você fazer isso aqui. Então agora eu vou em set rs, vai receber new a do db ponto record set, né? O meu record set. E agora eu vou abrir o meu record set, né? Então vai ser rs.open e eu vou pedir para ele selecionar a minha tabela. Ele vai ter que selecionar aí a minha tabela, a minha informação em que eu necessito trazer. Bom, então nós vamos agora aqui simplesmente fazer o que? Nós vamos fazer uso aí do select, né?
Então, eu vou aqui e vou usar select asterisco from a minha TBL cliente, né? A minha TBL cliente, para ele abrir minha TBL cliente. E agora aqui ele vai pedir aí alguns parâmetros, né? O parâmetro mais importante é Active Connection. Qual a conexão ativa? A minha conexão ativa é a minha me conecta. Vamos ver se é a me conecta mesmo. É essa aqui, ó. É minha me conexão. Então, vamos Ctrl V aqui. Vírgula. Aí ele me pede algumas outras informações, né? Então eu vou trazer aqui OK set, que é o tipo de cursor, vírgula novamente. Ele me pede aqui uma outra informação que eu vou trazer, o tipo de locate optimistic, e agora AD CMD text. Eu dou um enter aqui e ele já vai me trazer a minha tabela. Agora, o que eu acabo de fazer aqui é para que quando abra o meu formulário, ele se conecta ao banco, eu crio novamente aqui, eu identifico o RS, o meu record set, e aí ele vai abrir a minha tabela com o meu comando select asterisco from tbl cliente, com a minha conexão ativa e aí as demais informações, né? De cursor, de locate, tudo certinho aqui, tudo preenchido. Feito isso, eu vou salvar, né? Lógico, vamos salvar o nosso projeto e vou em FRM Code Clean. Vou clicar aqui no meu botão cadastrar. E no meu botão cadastrar eu vou dar uma tratativa agora, né, para que não ocorra nenhum erro quando algum campo estiver em branco. Eu não quero nenhum campo em branco, eu quero todos os campos preenchidos. Eu necessito que esses campos estejam preenchidos. Eu vou dar uma pausa no vídeo para eu colocar as informações aqui. Eu já retorno. Bem, retornando aqui, então o que eu fiz? Eu dei uma tratativa aqui para que se txt.value for igual a nada, ou endereço, ou telefone residencial, ou telefone celular, ou os demais campos estiverem em branco, que ele me faça o seguinte: você deve preencher todos os campos, né? Ele me traz aqui o VB Critical e o nome da loja. Vamos ver? Vamos executar aqui para fazer um teste. Se eu for cadastrar, você deve preencher todos os campos. Se eu colocar somente um campo aqui, vou tentar cadastrar, você deve preencher todos os campos. Tá ok? Se eu preencher todos os campos, ele vai aceitar sim, né? Eu vou fechar. Duplo clique. E aí agora aqui, nós terminamos esse bloco aqui, né? Vamos fazer a nossa adição, adicionar, vamos inserir dentro do nosso banco Access, né? Então eu vou em rs.addNew. O que ele vai fazer aqui? Aqui ele vai adicionar os nossos campos, os nossos text box. A informação no text box, ele vai colocar lá a informação, né? Então eu vou aqui rs.fields. O que é isso aqui? O fields, ele vai me identificar qual é o campo, né? O cabeçalho, né? Do nosso banco de dados. Então, o que eu tenho lá no meu banco de dados? Então eu vou abrir parênteses, abrir aspas. Eu vou colocar lá o nome underline cliente. Vou fechar aspas, fechar parênteses. Vai receber o meu mi.txt
nome ponto text. Então, olha só o que, que ele vai fazer aqui. Quando eu abrir o formulário, ele vai fazer isso aqui no meu banco agora, tá? Anteriormente ele fazia só isso, ele abriu o banco. Com o select ele vai abrir a minha tabela. Ok? Ele abriu a minha tabela. E veja aqui, ó, nome, underline, cliente. É o meu RS, é isso aqui tudo, ponto fields, que é o meu nome cliente, o meu campo aqui, né? O meu cabeçalho. Eu vou fechar ele aqui, vou minimizar. Ele ainda está aberto. Vamos fechar, vamos deixar ele fechado que é melhor. Vou minimizar aqui. Eu vou dar uma pausa rápida aí, para colocar os demais campos. Prontinho. Eu coloquei todos os campos aqui, como vocês podem notar. RS Fields endereço vai receber o meu me-textbox endereco.text e assim por diante, né? De acordo com o que está lá no meu cabeçalho, no meu campo dentro do meu Access. E aqui RS Update é para que ele atualize a informação que foi inserida, né? Após a inserção, ele vai aqui, eu coloquei uma message box para dizer que o meu cadastro foi efetuado, né? Para que eu tenha alguma mensagem aí de que está ok, certo? Após isso, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai limpar as informações. Eu vou clicar aqui, ó, vocês estão vendo que aqui há um diferencial para exibir somente o procedimento em que eu estou fazendo agora, neste momento. Se deixar clicado aqui, vejam que há todos os procedimentos aqui, né? Então eu vou clicar aqui e ele vai me deixar somente esse procedimento aqui, né? Feito isso, ele vai simplesmente cadastrar as informações e depois ele vai limpar. Bom, vamos olhar nosso banco. Está fechado, tudo certinho. Eu vou abrir ele aqui. Vou abrir a minha TBL cliente. Minha TBL cliente não tem nada preenchido, né? Veja que o meu ID cliente está como novo. Ele é auto-incremental. O que acontece aqui? Toda vez que eu colocar o nome cliente e preencher os demais campos, ele vai vir aqui e vai colocar um número. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu vou fechar o meu banco e vou executar o meu formulário. Veja que eu abri e o meu banco está aberto. Vou minimizar aqui e vou digitar Evandro Franco. Vou usar a tecla Tab e ele vai, né? Vamos preencher qualquer número aqui, só utilizando as teclas. Tá ok? E vou cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Esse aqui é o símbolo do VB Information, né? Vou dar um OK e ele limpou. E vou fechar. Vamos ver o nosso banco? Deixar ele abrir aqui. Ele abriu. Vou selecionar a minha tabela cliente. E ele me trouxe todas as informações, né? Trouxe todos os nomes, tudo certinho. Eu vou fechar ele aqui. Ok? Está tudo funcionando, tudo direitinho, né? Mas agora, vamos dar aí uma melhorada, dar uma incrementada a mais no nosso cadastro de cliente. Eu vou clicar aqui dentro, vou dar um duplo clique em telefone celular. Em telefone celular, ele está com uma ação aqui. Eu não quero essa ação. Eu vou usar aqui Keypress. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar novamente aqui para não
não me dá nenhum erro. O keypress. O keypress simplesmente ele é uma ação onde eu vou digitando e ele já vai colocando aí alguns autoincrementos em que eu vou especificar para ele aqui, né? Então, eu vou pegar ele aqui, eu vou copiar e colar, né? E eu vou falar para ele o seguinte: se len desse aqui, ponto text, for igual a 1, então txt telefone celular ponto text vai receber novamente o meu txt ponto text concatenado com o meu parênteses. Tá ok? Então, ele vai me falar aqui, ó, len, se os caracteres que eu colocar aqui dentro for igual a 1, né, ele vai me contar. Se for igual a 1, então ele me preenche essa informação aqui, o meu parênteses. Então, eu vou dar aqui um end if. Vamos fazer dessa forma aqui, né? Fazer bloco por bloco aqui. Feito isso, eu vou copiar e colar. E eu vou falar que se aqui for igual a 2, 2 não dá, né? Então eu tenho o primeiro parênteses, né? E eu tenho 11, é o meu DDD, ou 011. Aí já são 4, né? Então se for igual a 4, faça isso. Feche. Vamos testar? Só o nosso aqui. 0, 1. Não ficou legal, né? Então vamos mudar aqui. Quando for igual a nada. E vamos ver onde ele vai fechar. 0, ele abriu. 11, 9. O 9 ficou muito junto, né? Vamos dar um espaço para ele. Então a gente já conta aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e com o espaço vai ser o 6. Então, vamos ver. 011, 9. Não ficou legal, né? Tá faltando lá ainda, né? Vamos novamente lá, isso é normal mesmo, né? Faltou isso aqui. Vamos ver agora a nossa formatação. 011, 9, é 5 mesmo. Agora sim, né? 011, 9. Ele já me dá o espaço aqui, né? Dá o espaço do 9 lá. A maioria hoje está tudo com preenchimento aí com 9 no celular. E aí, novamente isso aqui. Eu poderia usar um else if aqui dentro, tá? Poderia tranquilo usar o else if. Se for 6 aqui, vamos dar um espaço um pouquinho maior, né? Então vamos ver aqui novamente. 011, 9, 4. Não. Tem um espaço muito grande. Vamos tirar ele.
Vamos tirar o nosso daqui. Tira ele. Vamos deixar assim mesmo. 011 9, ele deu espaço, 41 e assim sucessivamente. Vou preenchendo tudo aqui. Coloco mais dois números. Um traço aqui. Bom, então vamos colocar esse tracinho aqui, né? Vamos contar a quantidade de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fechar aqui e vamos aqui novamente. Então vamos copiar e colar aqui, né? Então se for igual a 11, acredito que a minha conta esteja certa, eu vou aqui colocar um tracinho aqui, né? Vamos executar. Vamos aqui. 011 9 4 5 5 6 5 5 5 5. Ok? Mas tem um detalhe, ó. Vai digitar um monte de número. Não é isso que eu quero, não. Vamos 5 5 5 5. Vamos contar a quantidade de caracteres que eu tenho aqui. Eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 com mais 4, 16. Então eu vou fechar ele, vou vir aqui, vou clicar dentro da minha text box, né? E vou procurar aqui a max language, essa informação aqui, ó. E vou deixar com 16. Vou dar um enter. E vou aqui, ó. Vamos lá. 011 9 4 3 3 3 5 5 5 5. E eu já não estou tentando aqui, vejam, ouçam o teclado, não vai mais nada, né? Então isso aqui vocês podem aplicar no telefone também, telefone residencial, telefone de recado, né? Vocês podem colocar essas informações. Basicamente ali, vocês vão copiar e colar, mudar lá a ação dele e vai ser feito isso, tá ok? Dentro do CPF, RG, vocês também podem fazer isso. Basta fazer aí um pouquinho de trabalho que nós fizemos agora, contar aí a quantidade de caracteres, identificar com o hífen aí, e ele vai estar sendo feito aí, e vai aceitar o cadastro do jeito que você colocou ele aqui. Porque eu referenciei lá todos os meus campos que recebessem texto. Então ele vai receber aqui o meu parênteses, o meu traço, tudo certinho. Ok? Bom, na próxima aula nós vamos aí fazer a alteração, né, a consulta do nosso cliente. Eu agradeço a todos, espero que tenha sido de grande ajuda aí a aula. Peço novamente desculpa pelos barulhos extras aí que acabaram ouvindo durante a aula, né? Tive que fazer algumas pausas porque o barulho era muito grande, mas consegui aí aplicar a aula para vocês hoje, né, do nosso cadastro de cliente. Agradeço a todos, muito obrigado. Quem gostou, dá um joinha lá, né? Se inscreva no canal, divulguem aí o canal também, para que possa servir de grande incentivo para que eu consiga aí divulgar todos os meus trabalhos. Muito obrigado.